Fala aí, gente, bom dia. Aqui é o professor Cristiano. Vou falar de digestão de proteínas, carboidratos, lipídios e a fisiologia da defecação. Primeiro, digestão de proteínas. O que nós temos? Quais os alimentos que são ricos em proteínas? Carnes, leites e derivados, como iogurte, queijos, ovos, soja, são alimentos que são ricos em proteína. Chama atenção também que há um movimento de consumo até de insetos, como gafanhoto, entre outros, que também são ricos, ou larvas, que também são ricos em proteínas. O que é uma proteína? Uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Quando ela passa pelo sistema digestório, não tem nenhuma enzima na cavidade oral. Porém, o estômago ele libera ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina, que faz essa quebra de uma molécula maior em moléculas menores, que é o processo digestivo. O pâncreas também é importante, mas qual a diferença? Ele libera bicarbonato e outras enzimas. Aqui vou dar um exemplo, a tripsina. Então nota, enquanto o estômago trabalha em pH ácido por conta do ácido clorídrico, o que é liberado pelo pâncreas, e essa digestão ocorre dentro do tubo intestinal, ocorre com a ação do bicarbonato, que neutraliza a acidez do estômago. Na absorção, na digestão final, nós temos as células intestinais terminando a digestão. Logo, a proteína vai ser toda quebrada em aminoácidos e absorvendo esses aminoácidos. Qual a função dos aminoácidos? A principal função dos aminoácidos é construir para a construção das nossas próprias proteínas, mas também pode ser utilizado para a geração de energia, Digestão de carboidratos. Aqui são os principais alimentos, O açúcar, aqui esse açúcar que nós usamos no nosso dia a dia, que vem ou da cana-de-açúcar ou da beterraba. Os tubérculos, como batata doce, aipim, inhame. Trigo, por exemplo, farinha de trigo, que faz o pão, o macarrão. Farinha de milho, que faz o bolo. Frutas, arroz e feijão. São os alimentos que mais contêm carboidratos, Aqui nós podemos ter os carboidratos simples, que é a glicose, carboidratos duplos, que são os disacarídeos, exemplo a sacarose, e outros carboidratos, como o amido e a celulose. Chama a atenção o seguinte, a celulose, ele é um carboidrato não digerível, Mas ele é importante no processo digestório nosso, porque a celulose, que a gente encontra em verduras e legumes, principalmente nas verduras, a celulose, e nas frutas também, a celulose é importante para melhorar a consistência do bolo fecal, melhorando o trânsito intestinal. Mas vamos lá. A digestão do amido, ele só ocorre na cavidade oral e pelo pâncreas através de uma enzima chamada amilase salivar, no caso da cavidade oral, e pancreática, que é liberada pelo pâncreas. Então, o amido vai ser quebrado em unidades simples de glicose. Então, é por isso que é certo falar que no momento que você come uma pizza, a massa de pizza, que é formada de trigo, ou seja, de amido, vai ser transformada em açúcar, em glicose. A principal função da glicose, absorvida pelas células intestinais, vai ser a geração de energia. Todo o excesso vai ser transformado em gordura. Por isso, nós temos uma dieta para reduzir o nosso peso, para o emagrecimento. O ideal é a gente cortar carboidrato, fazendo a dieta chamada de low carb, ou low significa baixo, carb de carboidrato. Digestão de lipídios. Quais alimentos nós encontramos lipídios? Nozes, sementes, por exemplo, amendoim, óleo que a gente compra para fazer fritura, para fazer comida, gordura animal, sabendo que na gordura animal nós temos duas gorduras principais, a gordura saturada, que a gente encontra principalmente em carne vermelha, e a gordura insaturada, que é a melhor, que a gente encontra principalmente em atum, salmão e sardinha. Os lipídios, eles são digeridos por enzimas do estômago e do pâncreas, mas para ter a ação dessas enzimas, nós precisamos da bile, que funciona como um sabão
natural, ou seja, vai emulsificar ou agrupar as gorduras para ter uma melhor ação das enzimas digestivas. Esses lipídios digeridos, eles são absorvidos pelo intestino e basicamente vão compor o HDL e o LDL. O HDL é um transportador de gordura que ele é produzido e tem um papel importante. Ele consegue recolher lipídio que esteja livre na corrente sanguínea, como se fosse um gari limpando a corrente sanguínea. Por isso é chamado de bom colesterol. O LDL, ele é denominado de mau colesterol. Por quê? Porque ele faz o contrário. Ele tem uma função importante, tá? Mas em excesso, ele consegue liberar a gordura que ele está carregando para a corrente sanguínea, estimulando a formação de placas de gordura, chamadas de placas de ateroma. Finalizando, reflexo de defecação. Ele começa com o estímulo do sistema nervoso, que aumenta a motilidade intestinal. O bolo fecal que está no intestino grosso migra para a porção final, chamada de reto, que gera um reflexo da defecação, o controle está a nível de medula espinal. Entretanto, desde que nós nascemos, recém-nascidos, nós começamos a aprender a controlar a defecação, porque tem uma região do sistema nervoso chamada de bulbo, que tem o centro da defecação e regula esse reflexo. Esse reflexo ocorre aumento da pressão abdominal e torácica, contração do reto e relaxamento do ânus. Lembrando que quando nós acordamos e estamos em posição de pé, nós temos o chamado estímulo ortocólico, que aumenta a vontade de defecar. Por isso que é natural, ao acordar, ter ânsia de defecação. Valeu, gente. Muito obrigado.